só tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Onze 14. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Isso aqui é o Evangelho. Nós abrimos aqui no Evangelho o Senhor expulsando um demônio mudo. Nós já falamos aqui que todo o poder manifestado de Jesus, literalmente, tem que haver uma aplicação espiritual. Amém? E a palavra diz que esse endemoniado era mudo por causa da presença do demônio. Amém? Todos nós, em relação ao mundo espiritual, nós éramos mudos. Amém? Todos nós. Esse louvor que nós estávamos entoando, todos nós, com uma leveza incrível, sem impedimento nenhum, e falando de Jesus, que vou ver Ele em breve, que em todas as batalhas Ele está comigo. Então, se em todas as batalhas Ele está comigo, é impossível alguém ser derrotado com Jesus. Amém? Então, até para que isso possa ocorrer, por isso que Ele ama a verdade no íntimo, para nós louvarmos de acordo com nossas vidas. Amém? De acordo com a boca fala do que o coração está cheio. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós temos que buscar o enchimento do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, é simplesmente deixar Ele encher. Nós escutamos aqui que o Senhor Jesus não agradou-se a si mesmo. Não agradou-se a si mesmo. Amém? É isso? E a Bíblia diz que cada um, nós lemos aqui, cada um agrade ao seu próximo naquilo que for bom para edificação. É o mundo espiritual, que nós podemos agradar o próximo, mas naquilo que é bom, e não fica por aí, para edificação. É claro que é espiritual. Amém? Eu não posso nunca agradar ninguém para prejudicar ele espiritualmente ou ela. Eu não posso nunca agradar alguém para levar as vidas para mais distante de Jesus. Minhas palavras têm que ser palavras para agradar o próximo, mas naquilo que é bom para edificação. Nós lemos aqui. E vai fazer uma comparação, porque Cristo não agradou a si mesmo. Mas vamos lá, o que Jesus fez para edificar a vida dos outros? Amém? Mas olha o que ocorreu com ele. Por fazer isso. Então é o que? Simplesmente está falando assim, sejam guiados pela verdade. Sejam guiados pelo amor de Jesus. Sejam guiados pela santidade de Jesus. Amém? E para que isso? Quando o espírito mudo sai, quando o espírito surdo sai, passa a ocorrer isso. Porque o Senhor Jesus continua fazendo o mudo falar. E continua fazendo o surdo escutar. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, e quando o mudo espiritualmente não fala, ele não fala porque tem medo. Ele não fala porque tem medo. Ele tem medo de algo. É medo de alguma reação contrária. É medo. O sentimento de medo é horroroso. Uma perda de alguma coisa, um sentimento de perda. Amém? Então o medo faz isso. Medo de causar um problema. Mas o Senhor Jesus, em várias passagens, diz assim: não temas.
E o louvor diz isso. Posso sossegar. Não temas. Pode falar. Pode fazer. Porque ele garante. Amém? Não tema, quando ele falou com os discípulos, não temas, é porque eles iam sair para fazer a obra, iam começar a pregar, iam começar a falar, iam começar a agir. O Senhor Jesus falou, não temas. Mas quando Jesus fala para eles, não temas, Jesus também sabe que depois da partida, esse sentimento ia tomar conta da vida deles. Então Jesus já vai de encontro um sentimento que é contrário à eternidade. Então as palavras de Jesus, não temas, ela é o suficiente para tirar o sentimento existente que não agrada a Deus. Porque com esse sentimento não tem como agradar a Deus. Mas quem falou não temas foi Jesus. Foi Jesus, amém, irmão? Amém ou não amém? E não temas porque, claro que Jesus sabe o que vai acontecer com eles. Jesus sabe que quando eles começarem a fazer a vontade do Senhor, perseguição, iam matar eles, perseguir, o negócio é ficar estreito para eles, depois que eles saíssem para pregar o Evangelho. Então, em nome de Jesus, prestou atenção, quando nós estamos escutando Jesus, é para depois nós sairmos, para fazer o que Ele quer. Jesus fala, não temas, para aqueles que iam sair para fazer a obra dEle. Para nós, hoje, ninguém é chamado para ficar parado, amém? Tem que haver uma frutificação, então tem que ir, mas espera aí, tem que sair um sentimento de vocês, o medo, não pode ter medo de nada, amém? Amém ou não amém? Porque, sabe por que não temas? Então eles iam temer, mas Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, que eles iam ser revestidos de poder, para tirar esse sentimento, amém? E a Bíblia diz que quando eu escuto o Evangelho da verdade, esse espírito de poder vem habitar em nós. Quando ele vem habitar em nós, eu posso levar a minha vida sem esse sentimento de medo, amém? Sabe por quê? Porque a porta não é estreita, a porta é estreita, a porta é estreita, em Mateus 7 diz isso, que a porta era estreita, a porta é estreita porque Deus nos chamou em nome de Jesus, aí depois Ele nos chama, nos salva, mas depois a lei do Espírito, a lei da liberdade, os mandamentos no Novo Testamento, eles começam a se apresentar para nós. Então a porta é estreita porque o nosso eu tem que morrer. Lembra, era mudo, agora não mais, era surdo, agora não mais, era fraco, agora não é, amém? Então o eu, o ego tem que ser anulado, o eu tem que morrer, por isso que a porta é estreita, para passar o eu morreu, é por isso que a Bíblia diz que, por isso que nós vemos o quê? Procurando agradar as pessoas, de uma certa forma, quando procura agradar os membros, naquilo que não é bom para edificação, é porque, por conta própria, alargou a porta, alargou o caminho, só que é impossível, se eu buscar palavras e com as minhas palavras eu abrir mais o caminho, alargar mais a porta, eu estou pecando, porque segundo a Bíblia, Jesus falou que a porta é estreita, mas a Bíblia diz que a porta é estreita, que conduz à vida, mas a larga, o caminho largo, a porta estreita, conduz à vida, o caminho apertado, a porta estreita, conduz à vida, o caminho largo, a porta larga, segundo a Bíblia, conduz à perdição, amém? Então, primeiro, eu tenho que viver a porta estreita, eu tenho que falar aquilo que o Senhor tem me ensinado, amém? Eu tenho, porque em nome do Senhor Jesus, já tudo vai acabar,
Amém? O Senhor Jesus continua tirando os espíritos que é contrário ao Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Era mudo, uns era surdo, o mudo passou a falar, o surdo passou a escutar. Amém? Falar e escutar, o morto levantou. Isso é tudo espiritual. Aconteceu literalmente para que se cumprisse as escrituras, mas para cá, para os gentios, aquele que ele se levantar para reger os gentios esperarão. Te louvarei entre os gentios vão me louvar, como? Andando na porta estreita, amém? Andando na porta estreita, com a mesma leveza que nós estávamos louvando, tem que ser a mesma leveza, escutando a palavra de quem nós acabamos de louvar, mesma leveza. Quem louva com espírito leve, solto, é o mesmo que vive com o jugo suave, o fardo leve em cima. Eu não posso não sentir sentimento de culpa nenhum louvando, mas quando escuto a palavra, o sentimento de culpa não bate. Amém? Nós não podemos agradar a carne. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor se agradou em dar o reino para nós. Amém? O Senhor se agradou em dar o reino dele para nós. Não temas, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino para vocês. Foi do agrado do Pai dar o reino para nós. Não foi com pesar, não. Ele quis dar a fé para nós, quis dar Jesus para nós, quis dar essa salvação para nós, quis dar o Espírito Santo, quis dar a vontade dele para nós. Não temas, porque aprove a Deus. Ele se agradou a dar o reino para nós. Uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria. Então, claro que se é mudo fala, se é surdo ouve, se é um fraco fica forte, porque ele deu o reino dele, se agradou em dar o reino para nós. Amém? O reino dele não é um reino de comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. Amém? Então é para não temer, porque temer o quê? O apóstolo Paulo falou, aí a porta estreita, porque as leves e momentâneas aflições do presente século não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, em nome do Senhor Jesus, a porta é estreita, vamos ter, fazendo a vontade do Senhor, vamos ter os problemas? Claro que vamos, Jesus teve, os apóstolos tiveram, mas a Bíblia diz que é inevitável não passar por isso. Mas a Bíblia diz que é leve e momentânea, passageira. Amém? É só no tempo presente. No tempo presente é quanto tempo presente? Alguém pode viver 60, o tempo presente 60, um tempo presente 80 de sofrimento, comparado à eternidade, não é nada. Amém? Mas não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Não é para nós contemplá-la, não, vai ser revelada em nós. Existe algo que não dá para explicar, que vai ser revelado em nós. Isso ninguém nunca sentiu, mas não dá para comparar. A Bíblia diz em 1 Coríntios que é um peso de glória para nós, que dá, então dá para tirar, em nome de Jesus, com essas promessas, com essas grandíssimas e preciosas promessas. É por essas grandíssimas e preciosas promessas que nós podemos participar da natureza divina. Quando tu está de olho nessa promessa, você participa da natureza divina. E quando tu tem essa promessa, tu não para de falar. O mudo não é mais mudo. Você sabe em quem você está crendo. Você sabe qual é o teu destino. Você sabe, você passou a conhecer quem te ofereceu a salvação. Ele se agradou, então eu posso deitar e viver o Evangelho, sentir a presença dele e falar assim, ele se agradou em me dar o reino dele. E como é que ele se agradou? Qual é o sentimento que tem que ser gerado em mim? Que ele se agradou, tirar o imundo e transformar num santo. Dá essa nova vida.
Quem tem o Filho tem a vida. Então, em nome de Jesus, a porta estreita, vivendo de acordo com o padrão dele, conduz à vida. Conduz à vida você na porta estreita, tu sente a outra vida te dominando aqui na terra. A porta estreita tu sente a alegria de cima, a porta estreita tu sente a paz de cima, tu sente o favor de Deus na tua vida, te conduz à vida, tu sente mais ela, e no final, a eternidade plenamente. A porta estreita agora, a porta larga te conduz à perdição, tu sente a cada vez, a porta larga te leva mais para a morte espiritual. Amém? Olha que desgraça estão fazendo. Significa que as pessoas que estão escutando mentira e vivendo a mentira, piora a cada dia. Quem não vive a porta estreita, piora a cada dia. Quem vive a porta estreita, quem vive a porta larga, piora a cada dia. A porta estreita, tu é transformado de glória em glória, viu onde vai? De glória em glória, de glória em glória, cada vez tu sente mais a vida eterna em você. É graça sobre graça. Então isso não é difícil contemplar, discernimento espiritual, para ver quem está na porta estreita e quem não está. E não está porque tem medo. Medo de quê? Perder uma amizade, medo de quê? Perder a vida. A Bíblia diz que esse amor, quando é derramado em nossos corações, o amor lança fora todo medo. Medo de quê? Por que não fala? Por que não age? Medo de quê? Vergonha, seja lá o que for, sentimento ruim. Não, o mudo passou a falar. O mudo, quem estava morto, levantou. O surdo começou a dar ouvido. Foi transformado pelo poder de Jesus. A boa notícia é que Jesus continua fazendo o mudo falar. Continua fazendo o surdo escutar. Continua levantando os mortos espiritualmente. A Bíblia só fala assim, era surdo, com Jesus passou a ouvir. Estava morto, Jesus tocou, reviveu. É incrível o poder de Jesus nas doenças físicas, nos problemas físicos, mas depois é espiritual, ele faz a mesma coisa espiritualmente, porque essa palavra é espírito e vida, e faz para tirar um sentimento ruim que está dentro de você. O sentimento ruim, a causa é o pecado, mas a Bíblia diz que lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O demônio está mantendo esse homem surdo, o demônio mantém as pessoas mudas, que não ora em nome de Jesus, não ora, não prega. Tem surdo que não ouve a palavra do Senhor, ainda tem surdo dentro da igreja que não consegue ouvir a voz do Senhor, tem mudo espiritualmente dentro das igrejas, que não pregam para ninguém, ainda diz que calado testemunha, ainda se defende. Como pode dizer que se tem o amor de Deus e não passa o amor de Deus? Não, em nome, criei, por isso falei. Não tem como não falar. Não tem como ouvir a voz de Jesus e ficar intacto, na inércia. Não tem como. Ele traz vida para nós. A porta estreita conduz à vida. Amém? Tu está precisando da vida eterna? Está precisando? A regra do Salvador é: vem para cá, para a porta estreita. Prestou atenção? Vem para a porta estreita. O que eu tenho que fazer? Negar a si mesmo. Tua vontade tem que ser anulada aqui comigo. Tua vontade te mata. Mas eu quero você na minha vontade. A minha vontade é a porta estreita. Mas tem uma bênção. Ela te conduz à vida. Ela te conduz uma vida que ninguém tem nessa terra, só os verdadeiros cristãos. Em nome do Senhor Jesus, a Bíblia é bem clara, Jesus falou para eles: não temas, pequeno rebanho. Prestou atenção? Pequeno rebanho. Não vai mudar isso nunca. Não vai.
Tem muitos cristãos na face da terra, irmão? Tem? O Senhor Jesus, o Senhor da igreja, falou que é um pequeno rebanho. Não tem muitos. Cristãos verdadeiros vêm para a porta estreita, nega-se a si mesmo, revela que ama Jesus e faz a vontade de Jesus. Esses são os verdadeiros cristãos. Pequeno rebanho, pouquíssimos. Agora, na porta larga, ele diz: muitos entram por ela, mas conduz à perdição. Na porta larga, ninguém vai se salvar. Todo lugar que é misturado o evangelho, mostra uma porta fechada, é apertada, estreita, depois daqui a pouco mostra uma porta aberta, uma confusão só, que tu não sabe nem onde está. Mas quando eu estou na porta estreita, eu sei que eu estou em Cristo, eu estou na palavra dele. Mas a bênção é porta estreita que conduz à vida. Na porta estreita, vem cá, não temas, vai pregar o meu evangelho, vai ensinar. Vocês vão ter muitas tribulações, mas importa passar por muitas tribulações para entrar no reino. E eles foram a Jerusalém para confirmar os cristãos a permanecerem na fé. Cristão precisa ser confirmado, precisa enraizar eles para permanecer na fé, porque a luta vai chegar, amém? E eles falaram isso para quê? Para animar eles, para eles não saírem da fé. Existe um Deus, um Jesus que dá outra vida. Isso aqui é tudo temporal e passageiro. Mas eles foram lá, a tribulação era grande lá, mas eles falam: importa passar por tudo isso, mas eu vim aqui falar para vocês, fiquem firmes na fé, porque é assim que nós vamos entrar no reino. Tem um reino de glória, a nossa vida é Jesus, a Bíblia diz. Jesus que é a vossa vida, quando Jesus quer a vossa vida se manifestar, então Jesus vai se manifestar, amém? Está tudo isso acontecendo, mas a Bíblia afirma que Ele vai se manifestar, Ele vai voltar, e a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Isso são grandíssimas e preciosas promessas para os verdadeiros cristãos, e por causa dessas promessas, eu participo da natureza divina. Participo da natureza divina como? Estou na porta estreita e o caminho, o que eu ganho com isso? A vida. Conduz a vida. Se eu conduz a vida, eu vou manifestar a vida. Não tem sentimento contrário ao Espírito Santo que me domine. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A carne, o diabo, o mundo, são poderosos para quem não tem Jesus. Mas quando aquele que amarrou o valente está dentro de nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior, bem maior. Para sair, nós saímos vitoriosos em Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Sentimentos contrários ao sentimento que o Espírito Santo veio trazer, seja repreendido e bata em retirada em nome de Jesus. Tem medo de quê? Acabou o medo, irmão. Acabou o medo, agora o medo é todo mundo escravo por causa do medo da morte. Acabou, quem crê em mim não morre. Então, em nome do Senhor Jesus, o que eu tenho diante de mim uma pessoa, eu tenho uma situação que eu posso arrumar um problema, mas a Bíblia diz que eu não posso agradar aquela pessoa para ela ficar mais longe de Jesus. Eu tenho que não me agradar, porque eu não vou evitar problema, eu tenho que agradar vocês sim, segundo a Bíblia. Agrade ao seu próximo. A Bíblia está falando para eu agradar, mas naquilo que é bom
para a edificação. E a comparação é, porque Cristo não agradou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque alguém foi fiel até a morte e morte de cruz, e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem o nome que está acima de todo nome, e os seus fiéis, Ele vai dar a coroa da justiça. O resto é mentira. Não temas, não tenha medo, não se envergonhe, não escute essa palavra como qualquer palavra. Esse é o Jesus que sara a nossa alma, esse é o Jesus que trouxe a eternidade até nós, esse é o Jesus que levanta o morto, dá vista aos cegos, faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir, faz o mudo falar, levanta o morto, ressuscita, tira a morte de dentro de nós e estabelece a vida. Esse é Jesus que fez isso aqui, fez. Um homem perverso, perseguidor da igreja, matava os irmãos, desgraçado, teve um encontro com esse Senhor e se rendeu e falou: o que queres que eu faça? Vem cá que eu vou te mostrar o que é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Lutar contra o evangelho é uma loucura, é pegar um esporão e ficar se enfiando, porque ele sempre vai vencer. Sempre. Lutar, não se render ao evangelho, é pegar uma faca e ficar se furando. Já que eu sei que é isso, não mais. Não quero ficar sangrando, eu quero me entregar para ser curado. E Ele cura, tira o sentimento. Tem sentimento que tem que sair de dentro? Tem. Quando essa palavra é pregada, rios de água viva estão descendo, para limpar a nossa alma, para tirar, já a pessoa querendo falar e não consegue, é ruim isso. Como é que tu acha que um mudo, como é que o mudo se sente? Como é que o surdo se sente quando tu está falando e ele não entende? Jesus veio curar, aquele que se sentia mal por querer falar e não conseguia, querer ouvir e não conseguia, querer correr no evangelho, ficar solto, leve e não consegue, continua preso. A culpa disso tudo é o pecado. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e continua fazendo a obra. Tira, mas vamos lá, não temas, pequeno rebanho, porque Deus se agradou em dar a vocês o reino. Agora vamos lá, o que aconteceu com esses homens depois que escutaram essa palavra e o Espírito Santo desceu neles? Jesus falou que algo que era certo. Quando Jesus fala, é para tirar um sentimento presente. O poder de Deus no Evangelho age também. E como nós fomos influenciados a vida toda por outras vozes, sai as outras vozes, entra a voz do Senhor. Para quê? Esse sentimento saiu deles. Então, em nome do Senhor Jesus, essa palavra é: qualquer sentimento contrário ao do Espírito Santo, sair de nós. Sair. E depois, querer por querer, quando a porta aparece diante de mim, estou falando por mim, quando aparece uma porta diante de mim, e eu vejo que essa porta é larga, eu não passo. Sabe por quê? Eu falo assim: não serve. Só serve se for estreita. Se tiver uma dificuldade para passar, é do Senhor. Amém? E essa é a que conduz a vida.
Então, se você está enxergando em você uma porta larga e tu está passando e pensa que está tudo bem, está repreendido, vamos tirar essa porta larga e o Senhor Jesus está te apresentando a porta estreita hoje para te trazer para ela. Porque é ela que conduz a vida. Aí tu não vai sentir mais os sentimentos contrários ao Espírito Santo, tu não vai sentir mais. Porque segundo a Bíblia, nós recebemos um espírito de poder, não de escravidão. Está repreendido. Eu vou agradar outras vidas, continuar agradando outras vidas, naquilo que é bom para a edificação espiritual. A visão é de Jesus, não é carnal e mundana, não. Porque Jesus não agradou a si mesmo. Fez o que para agradar a carne das pessoas? Não. A Bíblia diz que foi Jesus que veio para nos levarmos a Deus. Toda a mensagem de Jesus foi para nos aproximarmos mais de Deus. Nenhum assunto de Jesus puxou ninguém para a terra, só levou para o céu. E é assim que tem que ser o corpo dele em nome de Jesus. Jesus demonstrou algum medo? Nem o corpo dele demonstra. Amém, irmão? Jesus está vivo. Jesus está aqui. Está aqui, quer que eu fale com ele. Ele fala e depois quer uma resposta minha. Ele quer uma resposta, ele exige uma resposta. Qual porta você quer? Em nome de Jesus. Qual porta você prefere? Mas não vai mudar. Vai ser sempre um pequeno rebanho. Mas tem um rebanho aí grande, são muitos, que entram pela porta larga. São muitos. Porta estreita, pequeno. Eu quero morrer ou ser arrebatado entre os pequenos rebanhos. Não quero não, a porta larga. Eu não quero não porque conduz à perdição. Mas o pequeno rebanho que está na porta estreita, conduz à vida. Amém, irmão? Não adianta discutir com ele, não vai mudar esse padrão. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.